Amém, queridos? Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 21. 1 Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 10. E eu quero meditar com vocês em um texto que o Senhor colocou no meu coração hoje, para compartilhar com os irmãos. Todos encontraram? 1 Samuel capítulo 21, versículo de número 10, e vamos ler até o 15 aí. O texto diz o seguinte: naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar Aquis, rei de Gate. Porém, os seus servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras no coração, teve muito medo. Fala comigo assim: Davi guardou essas palavras no seu coração e teve muito medo. Perfeito. De Aquis, rei de Gate. Por isso ele mudou o seu comportamento. Fala assim comigo: mudou o seu comportamento. Diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles, fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus servos: vocês estão vendo que este homem está louco? Por que o trouxeram para cá? Será que estou com falta de doidos para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa? Aí o versículo 22 diz o seguinte, capítulo 22 na verdade: Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a sua casa e seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles, e havia com ele uns 400 homens. Somente até aqui. Pai, aqui está a tua palavra, aqui está eu, que o Senhor me use para poder falar com o teu povo, em nome de Jesus. Para você poder entender um pouco sobre essa história, eu preciso voltar um pouco antes no texto, para que você possa entender. Primeiramente, Davi, filho de Jessé, ele não escolheu ser quem ele deveria ser. Ele não optou ser rei. Tanto que, por causa do seu pai, não houve necessidade ou vontade que ele se tornasse rei. O pai deixou ele atrás das malhadas, cuidando das ovelhas. Mas o profeta Samuel, sendo usado por Deus, perguntou: está faltando o menor da casa, cadê ele? E aí, enquanto Jessé não mandou chamar Davi, não sentaram para poder comer, e não houve consagração nenhuma, o derramar do óleo. O que acontece é que Davi vem, menino franzino, e Deus confirma no coração de Samuel, dizendo que aquele menino seria o moço que iria assumir o trono, em vistas que Saul perdeu a sua posse do trono, porque desobedeceu a Deus e foi omisso quando Deus deu uma ordem para ele. Saul recebe uma ordem para que aniquilasse tudo, e aí ele poupa umas ovelhas, e o profeta perguntando, dando para ele uma chance de arrependimento, pergunta: Saul, estou escutando uns balidos de ovelhas aqui no seu quintal, o que é isso? Não, é porque eu tirei para fazer de uma oferta de sacrifício para Deus. Mas Saul, Deus não mandou você acabar com tudo? E aí ele inventa uma desculpa, e a partir daquele momento, o profeta Samuel diz: olha, a partir de hoje Deus te arrancou do trono, você não vai mais ficar no trono não. Como você arrancou a minha roupa aqui agora, porque Saul garra a roupa do profeta Samuel e rasga ela, Samuel fala: Deus também arrancou de você agora a possibilidade de assumir o trono. O que acontece é que depois dessa situação, Samuel é conduzido por Deus a levantar alguém que assumiria a cadeira de líder sobre Israel. É importante a gente lembrar que não foi vontade de Deus
que o povo de Israel tivesse líderes acima deles, a não ser juízes. Deus não queria que Israel tivesse rei, só que Israel queria comportar como as demais nações, porque todas as nações tinham o quê? Reis governando sobre eles. E aí Israel exigiu, através do profeta Samuel, e Deus então permitiu, falou, que faça a vontade desse povo, já que eles querem rei, que eles arrumem um rei para eles. Então Saul aparece nesse episódio e se põe na cadeira de rei, começa a governar, mas a vontade de Deus é que Israel tivesse apenas juízes. Essa era a vontade de Deus, mas Deus permitiu, com a sua vontade, para que um rei assumisse. Mediante essa ação, depois que Saul é arrancado da cadeira, porque Deus tirou Saul por causa da desobediência, Davi é levantado como esse cara que assumiria a posição de rei sobre Israel. O interessante é que Davi não pediu para ser rei, Davi não buscou a cadeira de rei, mas Deus, pela infinita bondade, decidiu que Davi sentaria naquela cadeira, e assim, por consequência, algumas coisas foram acontecendo. Quando Davi, ele vence Golias, toda a população daquele ambiente ficou sabendo da história, da vitória que Davi havia prevalecido, primeiro pela questão da estatura, segundo pela questão do povo de Israel estar sendo humilhado durante mais de 20 dias, da parte da manhã, de tarde e de noite, pelas afrontas. Então, quando Davi consegue vencer Golias, a história ficou muito, todo mundo ficou sabendo, as vizinhanças. Então todo mundo sabia da fama de Davi. Quando Deus coloca Davi para sentar na cadeira de rei, Saul ainda estava cumprindo o seu mandato. Não é assim que acontece hoje? Por exemplo, a gente elege um prefeito, mas o prefeito só vai assumir a cadeira a partir do dia lá X, em janeiro. Não é assim? A mesma coisa Deus também é organizado. Embora Deus já havia separado Davi para ser rei sobre Israel, tinha um tempo certo para Saul sair de cena, cumprir o mandato dele, e Davi então assumir. Detalhe importante, Deus não deu para Davi a cadeira para ele se sentar como rei, sem que houvesse uma preparação. O mesmo Deus que chamou ele, Fernando, permitiu que ele sofresse situações para que ele fosse preparado. Isso mostra que Deus não é irresponsável. Deus não coloca um menino para subir numa cadeira sem que ele seja preparado. Então Davi é separado por Deus através do óleo de unção do profeta Samuel, mas demora um tempo até que ele assume a cadeira. Está claro isso, queridos? Amém? O que acontece é que depois, mais para frente, quando Davi vence Golias, Davi é solicitado para poder ser isento de impostos e, além de tudo, ficar agora morando junto com o rei, que no caso era Saul. E Davi, além de tudo, ele assume a posição de ser o chefe do comando dos exércitos. Ele comandava. E aí entra um detalhe importante: tudo estava dando certo, estava uma bênção. Inclusive Saul não sabia da promessa de Deus na vida de Davi, estava tranquilo. Mas numa situação de euforia, de alegria, as mulheres que faziam parte daquele ambiente, que tinham relações ali com Saul, que estava dentro do reinado de Saul, resolveu elogiar mais Davi e dar para Davi mais glória do que Saul. Naquele exato momento, se você ler a Bíblia e conhecê-la, você percebe que o coração de Saul tomou ódio de Davi, porque a canção que foi cantada é o seguinte: Davi matou seus 10 milhares, Saul matou 1000 só. Naquele exato momento, então, acendeu-se uma ira no coração de Saul, e a partir daquele momento, tudo que ele começou a fazer agora é planejar matar Davi de infinitas formas. Davi era ninja, porque ele tentou, e Davi por 2 vezes conseguiu escapar com a lança que foi lançada, e Davi conseguiu, ali pela obra do Espírito Santo, escapar da morte. Por diversas vezes também Davi teve a oportunidade de vingar. Cortou a orla quando Saul estava fazendo as suas necessidades, mostrou para Saul, falando aqui: eu tive a oportunidade de matar você, não fiz isso, eu quero paz com você. Mas mesmo assim, até Saul finge ter ficado em paz, mas mesmo assim houve uma insistência de Saul em querer matar Davi. Então o que acontece? Saul está o tempo todo correndo atrás de Davi para matá-lo. Quem está entendendo isso? Tudo isso por causa de uma palavra que ele entendeu que ele foi mais
agraciado, lisonjeado do que o próprio Saul. Tudo por causa disso. E aí o que acontece é que Davi está fugindo. E Davi está sem munição nenhuma. Está sem exército, está sem moral, está sendo perseguido, está sem paz. E aí a atitude que Davi tem é, estrategicamente, fugir para onde estavam os filisteus, seus inimigos. Era a única opção que ele tinha, porque Saul tinha comando sobre todos os lugares. É o que nós lemos no texto, versículo 10 aqui. Naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul, e foi procurar Aquis, rei de Gate. Porém os seus servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo? Quando Davi vai para a terra dos filisteus, automaticamente os filisteus reconhecem quem Davi era, pelo fato de ele ser famoso. E aí naquele exato momento as pessoas falam: esse cara que está aqui no nosso meio, não é o cara que matou Golias? Não é o cara que a canção cantada sobre ele é que ele matou dezenas de milhares? Ou seja, pensaram que Davi foi para aquele ambiente no intuito de quê? De matar filisteu. Sim ou não? Ninguém sabia daquele povo lá que Davi estava fugindo de Saul. E aí o que acontece é que Davi então procura refúgio ali. Quando Davi entra na terra dos inimigos, e ele percebe, porque imagino eu que ele não tinha para onde ir, pelo fato de Saul ser rei e ter comando sobre todo o povo, ele vai para a terra dos inimigos, porque era o único lugar que ele poderia ter paz. Ele se encontra numa situação que o rei reconhece quem ele é, sabe da sua fama, e estrategicamente a única atitude que ele tem para poder fazer ali é fingir de doido. Quando começaram a falar quem Davi era, a ação de Davi não foi perpetuar o seu nome, mas sim aniquilar o seu nome e fingir de maluco. Por quê? Naquele tempo, pessoas que eram ditas como anormais, tinham algum tipo de problema, era vista por aquele povo como alguém que estava possesso de espírito imundo, endemoniado. E na verdade ninguém queria perder tempo com endemoniado, com alguém que estava doente das suas faculdades mentais. Então o que Davi fez? Davi estava numa terra estrangeira, inclusive na terra dos seus inimigos, sabendo que poderia morrer tanto em Israel, tanto com os filisteus, porque ele havia matado quem, queridos? Golias. O que ele faz e qual que é a atitude que ele tem? Fingir de doido. E aí agora você vê um rei, alguém conceituado, consagrado, abençoado, chamado por Deus, mas numa situação que ele tem que dar de doido, de debilóide, débil mental. E a atitude que ele faz é começar a fazer comportamentos anormais para que as pessoas identificassem que ele ficou doido. Ele começou a bater nos portões, começou a fazer atitudes que não eram normais de um ser comum fazer. E aí, para agravar mais a situação, para ficar mais humilhante, mediante as pessoas, quando Davi era visto, ele espumava a boca, babava. Está aqui no texto. Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso mudou o seu comportamento. Fala comigo assim: por isso mudou o seu comportamento. E o texto fala: diante deles, ou toda vez que se apresentava ou era visto, fingindo-se de louco nas mãos deles, fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Davi, agora que é um rei chamado por Deus, está tendo um comportamento anormal para sobreviver em uma terra dos seus inimigos. Quando eu li esse texto, eu vi assim algo que me chamou muita atenção. Talvez se fosse algum de nós, iríamos preferir manter aquilo que nós somos mediante os inimigos, correto, Eduardo? Só que Davi, ele teve uma atitude que ninguém esperava que ele teria. Ele literalmente se passou e se apossou de um comportamento de maluco, para que ele pudesse sobreviver. E eu queria, lendo esse texto com vocês, aplicar algumas verdades que eu aprendo sobre a atitude de Davi babar, fingir de doido, ficar batendo no portão, riscar as paredes com um pedaço de pedra no chão. E eu queria
falar com vocês que existe sabedoria, às vezes, em fingir de doido. Vira para o seu irmão do lado e fala: existe sabedoria quando você finge de doido também. Tem uma sabedoria nisso, existe uma lógica nisso, quando você finge de doido. Às vezes fingir de doido é uma questão de sobrevivência. Às vezes fingir de fraco é uma questão de sobrevivência. Às vezes fingir de não entendido é uma questão de sobrevivência. Porque se a gente levar tudo a ferro e a fogo, o prejuízo é muito maior. E Davi sabia muito bem disso. Por quê? Ele não tinha família, não tinha arma, não tinha proteção, e além de tudo, estava numa terra estrangeira de inimigos. Então ele não poderia ser o Davi rei naquele momento. Ele não poderia ser o Davi guerreiro naquele momento. Porque por mais que Deus estava com ele estava numa terra estrangeira. Por mais que Deus era na vida dele, Deus não havia abandonado ele, porque ele não tinha feito nada de errado, mas ele estava em posse dos seus inimigos. Deus também era com Sansão, mas Sansão teve os olhos vazados. Deus também era com Sansão, mas Sansão teve um prejuízo e ficou trabalhando como se fosse um cavalo, empurrando um moinho. Então Davi não tinha outra opção a fazer. E ninguém nunca imaginou que um cara da patente de Davi teria a ousadia de se desfigurar e tornar algo que ele talvez nunca seria: louco. Eu queria pontuar algumas coisas com vocês. Está claro até agora? Primeiro ponto que eu queria destacar com você, aprendendo sobre Davi, esse comportamento dele de babá, de fingir de doido, de maluco. O que é que nós podemos aprender com Davi? Fala assim comigo: precisamos, me ajuda, precisamos aprender a escolher as nossas batalhas. Primeiro comportamento que eu aprendo com a loucura de Davi é que nós precisamos aprender a escolher as nossas batalhas. Tem batalhas que não é sua para você lutar, e não adianta você insistir. Deus pode ser com você, mas você vai perder. Nesse momento aqui, Davi iria perder feio, porque tudo que o povo filisteu precisava para poder se vingar é matar quem matou Golias. Sim ou não? Quem sairia por cima? O povo de Israel ou o povo filisteu, matando aquele que matou, no caso ali, Golias? O filisteu. Diz um dito popular que quem ri por último acaba rindo melhor. Então Davi, com certeza, ele sabia que se ele continuasse na posição de rei numa terra inimiga, ele perderia. Além de tudo, seria usado como zombaria no nome de Deus, porque no final quem prevaleceu foram os inimigos de Deus, os filisteus. Então a primeira coisa que eu aprendo com você, nitidamente, lendo essa história e vendo Davi babou, Davi fingiu de doido, é que nós precisamos aprender a escolher nossas batalhas. Tem batalha que não adianta você querer lutar ela. Tem batalha que não adianta você querer enfrentar ela. Você vai perder. Você vai perder orando, você vai perder jejuando, você vai perder Deus do seu lado. Não é no sentido que Deus não possa fazer, é porque tem coisas que é você que tem que fazer. Quem está me entendendo? E aí Deus te deu uma palavra chamada sabedoria para você agir. Sabedoria. Ah, pastor, eu não concordo. Mostra para mim um relato bíblico de alguém que Deus estava com ele e perdeu. Te falo agora de cabeça: João Batista. Natã, Deus também estava com ele, e Natã entregou um recado certo. Natã perdeu a cabeça? Profeta Natã perdeu a cabeça? Não. E João Batista? Entregou uma verdade de Deus, mas no final perdeu a cabeça. Então, o que eu aprendo com você? Precisamos aprender a escolher nossas batalhas. Tem luta que não é sua, tem luta que não adianta você lutar contra ela. Infelizmente, você vai lutar, e no final vai ser uma luta vã, uma luta vazia. Tirar pessoas que não querem sair da caverna e ir para a liberdade, você vai perder essa luta. Tentar mostrar para alguém que inculcou na cabeça algo que ela quer seguir para aquela direção, não adianta. Você vai perder. Você vai perder seu tempo, sua energia, você vai perder tudo. Então tem batalhas, meus amados, que não compensa você lutar contra elas. Sim ou não? Então a gente precisa aprender a escolher as nossas batalhas. A gente tem que ter sabedoria da parte de Deus e pedir o Espírito Santo para nos capacitar,
para poder observar aquilo que compensa lutar e o que não compensa lutar. Tem coisa que você, se você enfrentar, é bater em ferro frio. Você vai se machucar, você vai se decepcionar, você vai ser humilhado e no final, sem precisão nenhuma. Quem está aprendendo alguma coisa? Então a gente precisa aprender a escolher nossas batalhas. Vou te dar uma prova simples. Preconceito racial não vai acabar. Pode inventar as melhores teorias, preconceito racial nunca vai acabar. Infelizmente não vai acabar. E pode, mas eu não concordo. Martin Luther King Jr. tentou lutar e fracassou, porque continua existindo do mesmo jeito de preconceito. Então tem lutas, tem batalhas, que se você não saber lidar com elas, vai ser uma luta vazia, sem necessidade. Segunda coisa que eu aprendo, mais um exemplo. O que é que corrompe hoje? O que é que comanda hoje o Brasil e o mundo? Começa com S. Tem o I. Sistema. Eu perguntar para você, quem conseguiu, Angélica, vencer o sistema? Ninguém. Pode ter todo mundo bem intencionado. Todo mundo geralmente começa bem intencionado. Mas quando começa bem intencionado, vai lutar contra o sistema, não dá conta. Porque o sistema comanda todas as coisas. Então, olha aqui para mim. Nós precisamos aprender a escolher as nossas batalhas. Tem luta que não adianta você lutar contra ela. Infelizmente, você vai perder tempo e energia. Segunda coisa que eu aprendo com você. O que a gente pode aprender com Davi? Fala comigo assim: sobreviverá quem se adapta melhor. O que sobrevive não é o mais forte, não é o mais fraco, não é o mais ousado, é quem aprendeu a se adaptar mediante as estações. O que sobrevive é aquele que aprende a adaptar mediante as frustrações, as tribulações. Alguém que desanimou foi alguém que não aprendeu a adaptar. Entenda uma coisa: a vida, ela não é contínua, ela oscila, igual o batimento cardíaco. Uma hora você está muito bem, e outra hora, você não está tão bem assim. E você pode estar cheio do Espírito Santo de Deus, você pode estar sendo usado por Deus, você pode estar o que você quiser, bem financeiramente, porque se isso não fosse verdade, gente rica não entrava em depressão. Gente com carro, casa boa, não sofria das suas faculdades mentais. Sim ou não? Então a vida, ela oscila. Tem hora que você está bem, tem hora que você está triste, tem hora que você está feliz demais, tem hora que você está desanimado. E daqui a pouco passa, daqui a pouco volta, e assim vai levando a vida. Então olha aqui para mim aqui. Sobrevive na vida quem aprende a se adaptar às estações. Sobrevive a quem consegue lidar com as situações ruins. E olha aqui, meus amados, não adianta pedir chuva se você não aguenta a lama. Você pede a Deus chuva, mas a lama vem junto. Você pede a Deus sol, mas o sol acaba endurecendo o barro também. Então quem quer ocupar funções importantes tem que suportar a lama também, sim ou não? Sim ou não? Eu quero ser empresário, então eu vou pagar um imposto bem alto. Eu não consigo ser um empresário financeiramente bem se eu não pago um imposto alto. Eu quero ser bem sucedido, eu vou ter que pagar o preço para ser bem sucedido. Eu quero alcançar uma vida de espiritualidade, de ter conexão com Deus, eu vou ter que pagar o preço. Jejuar, orar, levantar de madrugada, bater meu joelho no chão, abster de algumas coisas, sim ou não? Então a segunda coisa que eu aprendo com você: sobrevive o Jonathan, não é o mais forte não, é quem aprendeu a se adaptar às estações. O mais forte nem sempre vence. Sansão era forte, não venceu sempre. Golias era forte, não venceu sempre. Um terceiro ponto que eu aprendo com você é que a proteção vem de Deus, mas a tomada de decisão, ela é minha e ela é sua. Sim ou não? A proteção, ela vem de Deus, mas quem decide receber essa proteção sou eu e você. Entenda uma coisa: a palavra de Deus diz no texto, deixa eu achar esse texto aqui que eu não lembrei de cabeça, quer ver? Achei.
Coloca para mim o texto aí, por favor, Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Olha que interessante. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Portanto, significa o quê? Se humilhar é você sair de onde você está e procurar refúgio no Senhor. Então, humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. Aí no tempo certo Ele vai te exaltar. Exaltar aqui pode ser no caso de proteger, cuidar de você. Então, entenda uma coisa, Deus ele cuida da gente, sim ou não? Mas é necessário que eu esteja debaixo da poderosa mão de Deus. Então, terceira coisa que eu aprendo com você: Deus nos protege, irmãos, mas o comportamento de aceitar a proteção sou eu e você que decide. É por isso que a gente tem uma palavra que Deus nos garante: nós temos livre arbítrio para tomar a decisão. Deus ele quer até te abençoar, está pronto para te abençoar, para te proteger, mas é você que precisa sair do seu estado e aceitar essa proteção de Deus. Foi o que Davi fez, com certeza, porque Davi estava angustiado, sem pai, sem família, sem filhos, sem nada perto dele. A única coisa que ele tinha para poder socorrer é quem, Maico? Quando você está sozinho, quem que você procura? É Deus. Então, com certeza, embora não está escrito, acredito eu, que Davi orou: Senhor, me dá uma estratégia. O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Eu estou fugindo da minha terra, da minha pátria, e além de tudo estou em terra estrangeira, não tenho ninguém. Então a proteção vem de Deus, mas a tomada de decisão somos nós que agimos. Deus protege, irmãos, mas você tem que colocar alarme no carro, sim ou não, Pedro Vitor? Nem que seja um pé de cabra. Eu não concordo não. Por que você coloca alarme no seu carro? Você confia em Deus, não confia? Mas você conta com, você não dá vacilo também. Então Deus protege, mas você tranca a porta da sua casa, não tranca? Por quê? Porque mesmo sabendo que Deus protege, tem um texto na Bíblia que fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Quarta coisa que eu aprendo com você. Quem está aprendendo alguma coisa? Fala assim comigo: é melhor um humilhado vivo do que um valente morto. É 1000 vezes, 1001 vezes melhor alguém que foi humilhado vivo do que alguém que é valente morto. Tem um texto na Bíblia, se eu não me engano de cabeça, que fala sobre a questão da comparação de um leão com um cachorro, não é isso? Em Provérbios. É melhor o que, Bruno? Um cão vivo do que um leão morto. O leão é mais robusto, tem mais poder, é o rei da savana, mas morto, irmãos, não vale nada, a não ser lenda. Pois é melhor um humilhado vivo do que um valente morto. Davi entendeu isso. Ele tinha tudo ali para talvez se posicionar como rei numa terra estrangeira, mas ele pôde perceber que se ele fizesse isso, seria negligência e uma bobice da parte dele. Então o comportamento que ele tem é o seguinte: vou fingir de morto, eu vou me humilhar, eu vou babar. Agora imagina para você ver, quem aqui em sã consciência sentiria paz para começar a babar? Olha o tanto que é humilhante. E além de tudo, isso não ficou resumido a só ali. Toda a população, Jordã, começou a saber que Davi ficou o quê? Louco. Aí entra outro detalhe: e para Davi reconstruir de novo o seu nome? O que é a coisa mais difícil que a gente tem para poder segurar? É a nossa reputação. Todos nós que estamos aqui, nós lutamos ferrenhamente pela nossa reputação. E agora Davi está colocando a reputação dele em prol para sobreviver. E por isso ele finge doido. Então, é melhor um humilhado vivo do que um valente morto. É por isso que a gente precisa pensar nessas atitudes, para não só agir pelo comportamento e ser o valente,
Muitas pessoas valentes encerraram a sua vida por causa de uma azeitona. Tec. Um gatilho puxado acabou com a valentia do moço. Um quinto ponto que eu aprendo com você: o silêncio continua ainda sendo a melhor resposta. Fala assim comigo: o silêncio continua sendo a melhor resposta. Davi escolheu o silêncio. Davi escolheu fingir-se de doido. Foi a melhor resposta que ele achou. Ele não quis argumentar porque ele estava lá. Ele não quis justificar porque era injusto ele estar lá, porque estava sendo perseguido de forma injusta. Ele se absteve de falar qualquer coisa e se comportou como alguém que era doido. Ou seja, ele optou pelo silêncio. Ele optou para que as pessoas o rejeitassem, do que ele se posicionasse e se defendesse. Ele não usou de argumento bonito para dizer: ó, eu estou aqui na terra dos filisteus, vim para cá porque estou sendo perseguido injustamente. Não. O comportamento aqui de Davi é silêncio. Sabe, irmãos, o que a gente erra às vezes? É que a gente quer falar demais. A gente fala demais, e diz que quem fala demais dá bom dia, cavalo. Quem fala demais acaba falando pelos cotovelos. Você não é senhor daquilo que você não diz, mas a partir do momento que você disse uma coisa, você passa a ser senhor daquilo que você acabou de falar. Olha aqui para mim aqui. É melhor um humilhado vivo, Claudemir, do que um valente morto. O valente morto, irmãos, ele é lembrado durante um tempo da sua trajetória, mas depois o próprio tempo vai apagando a memória dele, sim ou não? O próprio tempo vai fazendo com que a história dele não seja perpetuada. E o silêncio continua sendo a melhor resposta. Talvez você perdeu aquele emprego porque você não ficou em silêncio, você quis justificar. Talvez você perdeu aquela grande oportunidade porque você não ficou em silêncio, você quis justificar o ato que fizeram com você. Então o silêncio, ele continua sendo a melhor resposta, observando a atitude de Davi. Outra coisa que eu aprendo com você: a dor da humilhação, ela é temporária. Uma hora ela tem que passar. Olha aqui para mim: todo deserto é temporário. Bota isso na sua cabeça: todo deserto é temporário. Uma hora a gente precisa chegar na terra prometida. Você pode dar uma glória a Deus aí? É temporário. Você não pode desesperar. Você não pode achar que você vai passar fome. Fica tranquilo, Deus manda cordonize. Você não pode ficar desesperado, achar que você vai passar inanição, falta de comida. Fica tranquilo, Deus manda o maná. Fica tranquilo. Você não pode desesperar achando que Deus perdeu a proteção. No tempo certo Ele manda uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo. Fica em paz. O deserto é temporário. Ele não é contínuo. Ele não é contínuo. Ele não é permanente. Então a dor da humilhação é temporária. Davi sabia que ele precisava naquele momento sobreviver. Ele não precisava de honra. Ele não precisava ser o lembrado como o guerreiro. Ele não precisava ser o vitorioso. Ele só precisava sobreviver. Tudo que ele conquistou dependia e dependeu dessa atitude única dele: sobrevivência. Quem sabe às vezes o que a gente precisa nesse momento agora que nós estamos na nossa vida, no nosso dia a dia, é sobreviver. Muitas empresas na pandemia, elas fecharam e quebraram porque não deram conta de sobreviver. A sobrevivência é importante, tem que ser resistente. Outra coisa que eu aprendo com você: a sobrevivência, ela pode envolver sacrifícios temporários. Para Davi foi fingir de doido. Para você talvez seja não comprar o iPhone e comprar milheiro de tijolo. Não quer construir a casa? Então, não tem como comprar o iPhone 16 que vai sair agora. Você tem que comprar o tijolo, o cimento, o cal, a brita. Sim ou não? Eu quero construir uma casa e quero que Deus me abençoe. Mas você não dedica, você só come lanche no final de semana? Tem que maneirar de comer o lanche no final de semana, a pizza, abrir mão disso. Eu tenho que me dedicar para aquilo que eu quero. Pois é, a sobrevivência pode envolver sacrifícios temporários. Você compra um bem agora, para a glória de Deus, mas você teve que abrir mão de muita coisa, não teve? De momentos de prazer. Pois é, todo mundo, irmãos, que conquistou alguma coisa, teve que abrir mão de alguma coisa, sim ou não? Quem comprou o seu carro, sua casa, sabe
as noites que passou comendo arroz e ovo. Sim ou não? Desejou viajar e não pôde viajar. E pedreiro só gasta. Dando 4h30, pedreiro jogando cimento fora, com tudo pronto, massa pronta. Pois é, ué. Pois é. A sobrevivência, né, Magela? A sobrevivência, ela pode envolver sacrifícios temporários. Olha aqui para mim. Ninguém vai conquistar nada se não tiver sacrifício. Até Cristo, para nos dar salvação, teve que o quê? Se sacrificar, como ovelha muda ao matador. Não tem como conquistar as coisas, a não ser que você seja uma pessoa diferente, nascida numa família abastada, com muita grana. E mesmo assim, para você manter isso, tem que ter sacrifício. Outra coisa, porque o tempo já está acabando. Fala assim comigo: eu não devo subestimar os meus inimigos. A palavra de Deus diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como se fosse um leão, procurando alguém para tragar. E muitas vezes, quando a gente lê esse texto, a gente acaba tirando a imagem do poder que o inimigo tem, que a gente olha como inimigo, como algo que não nos atinge. Olha aqui para mim, meus amados. Satanás, ele não é onisciente, nem onipotente, nem onipresente, mas tem muito tempo que ele está aqui na terra. E deixa eu dizer para você uma coisa: se um ser humano que faz uma faculdade durante 4, 5 anos consegue fazer uma análise comportamental, imagina o diabo que está aqui há muito tempo nessa terra. Sim ou não? O diabo não precisa ser onisciente, onipotente para fazer maldade, para fazer a ação mal dele. Ele só precisa ter experiência com seres humanos, e ele tem de sobra. Ele é da época do Hitler, ele é da época de Bin Laden, ele é da época dos grandes e dos pequenos, dos fortes, dos fracos. Ele consegue analisar comportamento do ser humano. A gente pensa que a gente é blindado no sentido, a gente é blindado, sim ou não, pelo sangue de Cristo, amém? Mas o diabo, ele fica ao nosso derredor, rugindo, como se fosse um leão, procurando alguém para tragar. Tragar aqui é de fato tirar do caminho, é avacalhar com a pessoa. E às vezes a gente acaba subestimando a ação do diabo. O diabo é ninja, irmãos. O diabo sabe jogar. No tempo certinho ele consegue mexer as pecinhas. Eu sei que maior é o que está em nós do que está no mundo. Perfeitamente. Estou debaixo da proteção de Cristo. Mas eu não posso também ser negligente, sim ou não? Então aqui, eu não devo subestimar os meus inimigos. Olha aqui para mim. Tem alguém que não gosta de mim no meu serviço. Eu sou obrigado pela Bíblia, orientado pela Bíblia, e obrigado, a palavra é essa mesmo, a Bíblia me obriga a isso, a Bíblia me impõe isso, então é uma obrigação, não deixa brecha para isso, então é uma imposição. Eu sou obrigado a perdoar, mas conviver, confiar, não sou obrigado não. Eu sinto muito. Eu sei que algumas pessoas gostam de levar as coisas radicais, e aí gostam de colocar o emocionalismo dentro. Não, eu sou obrigado, Fernando, a perdoar alguém que me ofendeu, mas Elaine, caminhar com essa pessoa, não sou obrigado não, porque o meu coração, ele pode ser sincero, mas e o coração de outra pessoa, meus amados? E o coração de alguém que planejou mal com você, Eduardo? Você tem paz para subir numa escada de alguém que tentou fazer mal com você? Segurar para você a escada? O cara tentou te sacanear e segura, sobe lá, Eduardo. O cara puxa a escada, você cai lá de cima, arrebenta você todinho. Pois é, eu preciso não subestimar os meus inimigos. E olha aqui para mim aqui. Por mais que a gente não faça inimigos existem, sim ou não? Sempre, meus amados, olha aqui para mim, sempre, é regra. Todos nós estamos aqui, tem alguém que não gosta da gente, porque a gente fez alguma coisa, ou porque a gente não fez alguma coisa, ou porque a pessoa pensava que a gente deveria fazer alguma coisa, ou porque não foi com sua cara, não gostou do seu cabelo, não gostou de sua esposa, não gostou dos seus filhos. Por algum motivo alguém não vai gostar de você. Então, por mais que eu não faça inimigos existem. Tá, então pastor, inimigos naturais não existem. Beleza, espirituais existem. Diz a palavra de Deus que existe dardos inflamados do inimigo que sendo lançado o tempo todo. E se não fosse a mão do Senhor, a gente estava na água. Então quem nos protege é o Senhor. Mas em contrapartida, nós não podemos subestimar os inimigos da gente. O cara não gosta de você e você vai lá e o cara te dá uma água, você bebe água. Você é doido?
Aí é abusar demais, né? Não. O cara não gosta de você e você entra num carro com ele e vai daqui em Belo Horizonte, você tá pneu da cabeça. Não, não vou não, moço. Eu vou de Uber, eu vou de ônibus, mas com você eu não vou não. Porque você tem raiva de mim? Não, eu não tenho raiva de você. Eu tenho só negligência com as minhas atitudes, velho. Eu tenho amor à minha vida. Eu não fico tentando meu Deus o tempo todo também, não. Outra coisa que eu aprendo com você, o tempo não vai dar, está acabando já. Fala assim comigo: a vida é mais preciosa que o orgulho. A vida é mais preciosa que o orgulho, irmãos. E detalhe, diz a palavra de Deus que o orgulho, ele tira o homem do jardim. O orgulho, ele tem poder de tirar o homem de coisas boas. Você sabia que o pecado capital, o pecado matriz, ele é o orgulho? É do orgulho que surge todos os pecados. Vaidade vem de quê? Eu vou perguntar, vocês respondem. Vaidade vem de quê? Inveja vem de quê? Tudo. Glutonaria vem de quê? Tudo vem do orgulho. Orgulho é como se fosse a fonte que derrama sobre os outros pecados. Tudo é orgulho. Por isso que Salomão fala: vanitas e vanitat ecnominias. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ou seja, orgulho de orgulho, tudo é orgulho. Então aqui, a vida é preciosa. Ela vale mais que seu orgulho. Às vezes, você vai ter que sorrir e acenar igual o pinguim do Madagascar. Por dentro você está morrendo. Às vezes, você vai ter que engolir uns gatos de ré. Os gatos que vêm lá de cima, assim, puxando de ré, para você continuar no emprego. Porque você tem conta para poder pagar. Você tem filho. Quem está me entendendo? As boletas não se pagam sozinhas. Se paga com o salário que você recebe. Talvez seja um tempo que você precisa suportar isso, mas você precisa suportar. Você que mexe com o cliente chato é que paga suas contas. Quem está me entendendo? Davi, nessa situação aqui, entendeu a importância de se humilhar. Ele poderia: não, eu sou o Davi que matou Golias. Não, ele fez foi babar na cara todinho, fingir de doido, sentar no chão e bater pedra com pedra. Por quê? Porque ele entendeu que o orgulho, nesse momento aqui, não servia de nada. E olha aqui para mim aqui, a gente é orgulhoso. Nós somos orgulhosos. Temos uma grande dificuldade de descer do nível. Inclusive, muita gente está com conta apertada até no talo, entalacrado, é porque tem medo das pessoas pensarem que ele quebrou. E aí, ele, por causa do orgulho, ele prefere ficar com um trem que está fazendo mal para ele, com um carro, com uma casa, quem está, sim ou não? Do que descer um degrauzinho. Que a gente preocupa muito com o que os outros acham da gente. A gente vive a vida o tempo todo. E é interessante, o que eu acho mais interessante é que a gente escuta isso todo santo dia. Igreja, Instagram, pregação, e a gente não consegue. A gente consegue durante ali 20 minutos, 40 minutos, 1 hora, depois volta de novo a mesma coisa. Quem está aprendendo alguma coisa? Outro ponto que eu aprendo com você: é necessário usar o humor ou a leveza em situações tensas. Deixa eu falar com você uma coisa. Em alguns momentos, você tem que ficar só leveza. Você não tem que falar, você não tem que rebater, você não tem que bater boca, você não tem que provar nada. Você tem que só o quê? Policial te parou, mão na cabeça, o que você faz? Mão na cabeça. Deita no chão, faz flexão. Faz flexão. Depois, pego o nome dele, procuro as medidas cabíveis para poder entrar com ele com abuso de autoridade. Mas naquele momento, se você tentar revidar, pagar de doido, de corajoso, é prejuízo. Sim ou não? O ladrão parou você na rua para roubar seu iPhone, que você acabou de pagar a primeira prestação de 14 prestações de R$ 1.200. Infelizmente, Zé, bloqueia ele no telefone. Entra lá no site da IBA e bloqueia, porque você não tem que fazer nada. Na hora que você levar a mão, você acorda no céu. Levou a mão para poder reagir. Você já começa a ver as nuvenzinhas já.
adianta, cara. O cara que está com a posse de uma arma, com pólvora na mão, ele tem poder sobre você. Você pode ser forte, pode ser corajoso, pode ser bom de jiu-jitsu, bom no tapa, não adianta. Então tem horas, tem momentos, que você tem que fazer o quê? É aceitar a derrota, é aceitar que você perdeu. E vou falar com você uma coisa, não é fácil não. Eu imagino, eu tento imaginar Davi babando. Ô Jonathan, não é um Zé Ruela não, é um rei, cara. Eu não estou falando de alguém comum, eu estou falando de um rei. Eu estou falando de alguém que, o homem segundo o coração de Deus, eu estou falando de um cara nobre. E o cara agora tem que fingir de doido. E Deus, além de tudo, aprova isso, porque com certeza ele consultou a Deus para isso. Estamos aqui. Tem que de vez em quando elevar na graça mesmo. Você é brincalhão demais. Você é uma bênção. Meu pai me ensinou uma tática muito boa. Você concorda. Você não está entendendo, você fica. Essa tática funciona, Angélica. A pessoa está falando com você, você não está entendendo, mas você tem que ficar assim. É verdade. Não, é verdade, você está certo. Não, é verdade. Por último, Deus dá estratégia para a gente, meus amados, que ao nosso ver parece loucura. Você acha que Davi que teve a estratégia de usar uma funda? Você acha que foi Davi que teve a estratégia de fazer o que fez? Quem que deu a estratégia? Deus, irmãos. E olha aqui para mim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mediante a qual situação? Desde que a gente siga os conselhos daquele que nos deu a direção. Não adianta também querer que Deus seja por você e você usar suas armas naturais. Não adianta. Eu tenho que confiar em Deus e depositar nele a confiança. Então, Deus vai te dar estratégias que ao seu ver parecem loucura. Deus vai te dar estratégias que ao seu ver parece não tem muito sentido, mas no final, não esqueça, Deus continua no controle de todas as coisas. É preciso babar então? Vamos babar. Tem que babar? Vamos babar então. Tem que pagar de doido? Então infelizmente agora tem para sobreviver, tem que fingir de doido? Vamos fingir de doido. Diz que o sapo pula de acordo com a necessidade. Quer matar um sapo, você põe ele numa água quente? Não, você tem que pôr numa água fria, ligar o fogo bem baixinho, e aí ele vai o quê? Querendo o quê, Eduardo? Se adaptar com a água, daqui a pouco ele vira pururuca. Pois é. Tem que babar? Aí Lúcia, infelizmente, vamos babar então. Tem que fingir de doido? Então infelizmente tem que fingir de doido. É de acordo com a necessidade. Amém, meus amados? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Você foi abençoado essa noite? Fico preocupado às vezes. Se a gente está pregando palavra mesmo, né? Porque às vezes não está pregando palavra. Vamos orar? Deus, o Senhor som dos nossos corações, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui. O Senhor sabe as nossas fraquezas, o Senhor conhece as nossas vaidades, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe o mais íntimo do coração do homem. Eu sei que é difícil, Pai, em alguns momentos a gente se humilhar, ou como é difícil humilhar, mas nós queremos pedir nessa noite, o Senhor nos dê sabedoria, para saber no tempo certo, se humilhar também. Humilhar também é sabedoria. Davi entendeu a importância de se passar de doido para sobreviver. Quem sabe esse homem está aqui nessa noite, numa situação que ele precisa agir como Davi. Por isso eu quero pedir ao Senhor, porque eu sei que não é fácil, dê para ele, dê para ela sabedoria da parte do Senhor, para saber lidar com os conflitos, com os problemas, para que não haja nenhum tipo de situação pior. Dê para esse homem, para essa mulher, inteligência da parte do Senhor, capacita com teu Espírito Santo, para que em toda situação ele não fique a mercê e ela não fique a mercê do inimigo. Guarda o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Meus amados, que Deus possa abençoar, amém? Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repousem sobre a tua vida hoje e para todo sempre.
Beijo no coração. Finge dor de vez em quando, é bom. Deus abençoe.